Boa noite, estamos começando mais um programa Trocando Ideias na sua companhia, porque ela é sempre muito bem-vinda aqui. Hoje, quarta-feira, nós estamos ao vivo em pleno PHN, gente, é isso mesmo. Para chegar aqui já passamos por uma multidão de jovens, muito bonita a gente ver a chácara já colorida, né? Porque o jovem tem aquele colorido próprio deles. Então, já estamos aí a todo vapor, com as mangas arregaçadas, começando mais um PHN. E aqui nós, né, hoje, com esse programa que nós vamos falar dos jovens também, vamos, né, mas o assunto que você quiser, né, aquilo que você tiver de dúvida, né, tiver de curiosidade também, porque às vezes são curiosidades, você pode nos enviar, né, através do nosso e-mail, trocandoideias@cançãonova.com. Desculpa, é trocando.ideias, @cançãonova.com, no nosso Instagram, né, Trocando Ideias CN, @Trocando Ideias CN, pode mandar no meu Instagram também, Carla Astucci, o da Ivana, Costa, CN, também você pode mandar, né, nesse, e lembrando que o nosso call center é o WhatsApp, o 12 31 86 2600. Você pode mandar ali a sua mensagem, né, via WhatsApp, quero participar do programa ao vivo, e a sua pergunta chega para a gente aqui, ó, direto. E nós estamos aqui hoje já, Ivana, prontinha, já para a gente começar o programa, o nosso convidado especial do dia de hoje, que é ele, o nosso querido Padre Márcio do Prado. Muito bem-vindo, Padre. O Padre estava fazendo gracinha aqui, gente, enquanto eu estava falando com vocês. O microfone dele caiu, mas ele está aqui. Bem-vindo, Padre. Olá, Carla. Eu fui ajeitar na cadeira aqui, né? aí escorregou o microfone. Padre é grande. Mas boa noite a todos, né, que já estão nos acompanhando neste momento, nessa noite já de PHN, né, que a gente está vivendo aqui. E graças a Deus, né, alguns padres, nós padres estávamos ali no confessionário, já deu para atender um bocado de gente, né? Então, vai ser uma bênção, com certeza, já pelas confissões, a gente já percebe que vai ser uma bênção esse PHN. Então, você que vai acompanhar em casa, acompanha aí na intercessão também por esses jovens que farão esse encontro aqui, mas que Deus abençoe essa nossa noite. Graças a Deus. Então, já estão lá a pleno vapor, trabalhando. Ivana, firme e forte? Firme e forte, acampamento PHN bombando, a chácara reluz. Algo estranho acontece conosco. Estranho de bom, né? Algo muito bom. Muito bom, porque nós começamos com jovens, né? Aí foi o apelo do Dom. Nós também chegamos jovens. Né? E do Afonso pediu para o Padre Jonas, comece pelos jovens, porque com os jovens é mais fácil. Então, a gente vê essa juventude enorme que enche a chácara e a gente da comunidade, a gente é abastecido, né? Rejuvenesce, né? Rejuvenesce, é verdade. Rejuvenesce. Eu acho que essa troca que a gente faz é muito... Por isso que o Padre Jonas era assim também, né? O Padre Jonas jovem. Morreu com 86 anos, mas o espírito era de jovem. Ah, se ele tivesse o corpo que acompanhava aquele espírito, né, Padre? Sim, e ontem eu também estava passando ali pelo Rincão, já estava tendo o programa PHN, né, que acontece às terças-feiras, e eu vi algumas mães missionárias e pais que estavam ali porque levaram os seus filhos jovens para o programa PHN de ontem. Então, foi bacana ver esse movimento, né? Já também na nossa comunidade. Mesmo. Uma benção. Graças a Deus. Então, estamos aí. Vamos começar o nosso programa aí, porque a gente tem muito o que falar, muito o que trocar ideias aqui, mas como a gente sempre começa com um assunto do momento, né? E a gente é com muita tristeza que a gente começa hoje falando um pouco da questão do Padre Mateu, né? Que a mídia divulgou aí essa semana, que é um padre na Itália, no norte da Itália, uma cidadezinha de 5 mil habitantes. E o padre simplesmente no sábado não apareceu para a missa da manhã. Os fiéis ficaram esperando e o padre não apareceu. E quando foram descobrir, o padre estava morto em casa, ele mesmo tinha tirado a vida. Muito triste, né, Padre Márcio? E a gente tem muita coisa, eu acho que, para falar, para repensar, né, falar no bom sentido.
a respeito dessa situação, né? Porque como é que um padre de 33, 35 anos, né, tira a própria vida? Muito difícil. É bem difícil, nos faz pensar, refletir, rezar e pensar mesmo quais são os cuidados que nós precisamos ter, né? Porque quando se pensa num padre, em alguma autoridade eclesiástica, se pensa em alguém de Deus, em alguém que não pode ter medo, não pode passar por dificuldades, tem que ter boa saúde sempre. E não é assim. O padre é perfeito, né? gente como qualquer outra pessoa, que, claro, tem um chamado, tem uma escolha de Deus, tem uma resposta, mas que precisa, né, nós sacerdotes religiosos, né, nós da comunidade de vida aqui também, da Canção Nova, do Núcleo, né, precisamos nos cuidar, precisamos nos ajudar, né, precisamos aí prestar atenção uns nos outros, né, sempre ter aquela abertura, né, para partilha, para o diálogo. É claro, gente, eu não estou dizendo aqui que não teve, né? Porque são várias as circunstâncias que pode ter ocasionado. Nós não estamos julgando a situação, não estamos julgando, não. Só analisando aqui, só percebendo para nós, né? Qual que é a mensagem para nós? Qual que é a mensagem que você leva também para a sua vida, né? Mas para dizer isso, né, que até eu estava lembrando do Padre Jonas, né? O Padre Jonas também teve a sua noite escura, né? Sua depressão, seu momento difícil. Foram né? anos, né? Foram anos, né? Não foi assim da noite para o dia. E nesse sentido, a recuperação dele também foi gradativa, né, do Padre Jonas. Sim, sim. Ele foi aos poucos voltando. Não sei se você vai recordar, né, você que acompanha a gente, Padre Jonas voltou, por exemplo, ele ia celebrar. Ele concelebrava primeiro. Depois ele passou a presidir, mas não pregava. Depois ele até presidia, pregava, mas até descobriu uma técnica, né? Ele pregava com o olho fechado, né? Então ele foi evoluindo, vamos dizer assim, foi se melhorando, foi melhorando com a graça de Deus, com o tratamento, né? Com o acompanhamento que ele fez. Então ele viveu isso, né? Então, para dizer assim, se o Padre Jonas viveu isso, né? E outros irmãos sacerdotes, bispos, né, viveram essa realidade psicológica, psiquiátrica, nós precisamos realmente nos cuidar. Então, fica esse ponto, né, que a gente, de alerta, né, para todos. Né? Quem é religioso também passa por dificuldade, também passa por noites escuras, por momentos difíceis, e que precisa também buscar ajuda, né? Precisa fazer um esporte, né, Ivana? Precisa ter amigos, né? A oração, claro, é importante, direção espiritual, fazer um esporte, partilhar, não ter medo de pedir ajuda. Então, não viver as coisas sozinho. Eu acho que são dicas aí, são pontos que a gente precisa cuidar. E quando acende a luzinha amarela, tem que procurar, né? Ajuda. É muito interessante porque eu vi, né, procurando sobre esse assunto, a Conferência Episcopal da Itália, em 2004, fez um relatório falando sobre esse momento que a gente vive de sociedade de isolamento, né? As pessoas vivem, mesmo a gente tendo aqui o smartphone tão perto da gente, a gente podendo conversar com Deus e o mundo por ele, a gente vive num momento onde a gente isola as pessoas, né? A gente isola o que é diferente, a gente isola quem não pensa igual a gente. Porque a gente só mostra aquilo que a gente quer. Entendeu? E a Conferência Episcopal italiana falava também desse risco até na vida dos padres. Porque muitas vezes, né, o Padre Márcio aqui, vou pegar ele de exemplo, ele é o meu pároco, né? E muitas vezes me falta caridade, a gente quer muitas vezes um super-homem, a gente não entende que é gente de carne e osso como eu, né? E nessas horas a gente pode até isolar os padres da nossa paróquia. E são gente, né? E que precisa. O padre falava uma coisa muito interessante. Quanto que a gente precisa criar esse ambiente fraterno, de acompanhamento, de vivência fraterna, saudável, né? Porque a gente é gente, né? Então, é cuidar mesmo, a gente não sabe que condição que o Padre Mateus vivia, né? É triste, mas a gente tem que lembrar sempre de uma coisa. E olha só que interessante, alguns dias antes, ele mesmo
celebrando uma missa, ele falou, o padre Mateus, de uma pessoa paroquiana dele, que tinha também se dado à morte, né? E ele falou isso, a gente não sabe o que acontece com a pessoa que chega a uma situação dessa. Então, é muito delicado, né? É de oração, de pesar e, de fato, um alerta que nós somos os primeiros a acompanhar os nossos padres, párocos, vigários, pela oração, pela fraternidade, pelo amor, né? E olha só que interessante, hoje olhando um site na França, esse site na França, contando a história do padre Mateus, remeteu a um post de um padre brasileiro. O padre Rodrigo Rodrigues, se eu não me engano. E o padre, eu li a postagem que ele fez, ele falou assim, muitas vezes a gente exige do padre, mas a gente nunca pergunta para ele, como é que o senhor está? Sim. O senhor está precisando de alguma coisa? Né? Então, é um alerta para nós. E eu acho que é algo que a gente precisa mesmo, vai só reforçando aquilo que eu sempre, né, falei no Trocando Ideias desde anos atrás, que a gente precisa criar, tirar esse preconceito com relação a psicólogo e psiquiatra. Porque eu costumo dizer, até por experiência própria, porque, né, eu faço tratamento também, que psiquiatra não é médico de louco. Não. Quando às vezes você fala, não vai no psiquiatra. Não estou louco. Não é médico de louco, mas é para a gente não ficar. Tá? Então, não tem problema nenhum. A gente pode ir no psiquiatra, a gente vai na terapia, porque ainda existe também uma corrente ainda dentro da igreja que fala que é falta de Deus. Gente, pelo amor de Jesus, falta de Deus é quem fala um negócio desse, entendeu? É verdade. Então, porque isso é falta de caridade com as pessoas. A gente tem que ver hoje, ainda mais no mundo que a gente vive, a saúde psíquica está muito difícil da gente suportar, então a gente precisa fazer aí um combo, né, padre? A parte espiritual com a parte também da ciência e nossa, né, a pessoal também, porque a gente também precisa querer sair dessa, mas é difícil. Olha que bonito, Carla, o bispo falou na cerimônia, né, do funeral do padre que aconteceu ontem, terça-feira. Precisamos cuidar mais da alma em todas as coisas que fazemos, nesta era em que as coisas arriscam atrofiar e apagar o sentido da vida. Né? Forte, né? É forte, né? O bispo fala isso, né? Permita-me trazer aqui o item do Catecismo da Igreja Católica, que fala a respeito do suicídio, né? O número 2281, fala que é um ato grave, tá? Mas calma, né? Na sequência do catecismo, diz também assim, distúrbios psíquicos graves, a angústia ou modo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes uma ocasião de arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então, não é para condenar o sacerdote, qualquer outra pessoa que tenha realizado esse ato. É grave, é claro que Deus não deseja isso, nós não desejamos que os outros façam isso, não devemos atentar contra a nossa vida, mas rezemos e não julguemos e rezemos para a salvação dessa alma e de tantos outros que nós conhecemos também. E aqui a gente deixa também um apelo, que além da gente rezar pelos nossos párocos, né, pelos os vigários, ou o que quer que seja, aí na sua comunidade, né, onde você se encontra, mas que a gente esteja atento também, né, de viver essa fraternidade, de ter esse olhar caridoso, de ver, porque às vezes a gente, principalmente domingo, todo mundo fica numa disputa para levar o padre para almoçar em casa, mas às vezes é uma coisa só social. Não, mas de estar preocupado com a vida, né, daquele, se precisa de algo na saúde, como é que está vivendo tudo isso, né? Aqui na Canção Nova, padre, a gente percebe que existe um esforço para não deixar um sacerdote morando sozinho, né? Sim. Até os nossos que assumem paróquias. Sim. Né? Os que estão, assim, sempre tem alguém da comunidade junto para evitar... Um irmão leigo, né? É esse o esforço que a gente tem feito mesmo, né? Para não deixar realmente o padre
ficar sozinho lá e exercer o ministério, mas ter com quem contar também, né? E aí você falando a respeito disso, né, do cuidado e tal, nós como padres, né, a gente vivencia isso, né? Às vezes a gente é cobrado por muitas coisas, se pedem muitas coisas para nós. Às vezes toca o celular, não é que eu estou julgando ninguém aqui não, tá bom, gente? Mas a gente já imagina, o que será que vai ser? Vai ser pedido de missa, vai ser pedido de confissão, vai ser um pedido de exéquias, o que será que vai ser? Geralmente não é, né? Vão almoçar, vamos jantar, não é para me chamar também, agora não, tá bom? Mas tem essa preocupação, né? Não estou cobrando, abre a agenda aí, padre, mas tem essa preocupação com o seu pároco, né? Graças a Deus os irmãos aqui têm essa preocupação, tá bom? Podem ficar tranquilos. Mas tem essa preocupação com o seu pároco, com o vigário, verifica realmente aí se ele não está se isolando, enfim, tem esse cuidado realmente com as pessoas que estão à frente da sua comunidade, da capela, porque é bom ter realmente esse carinho. Tá certo. Fica a dica. Fica a dica, né? A gente tocou nesse assunto e eu acho que valeu. Esse primeiro bloco acabou ficando somente com esse assunto, mas e essa chamada de atenção? Você pode partilhar conosco também. E aí, na sua comunidade paroquial, como é que vocês veem ou como é que vocês tratam o seu pároco, né, o sacerdote aí da sua comunidade? Ou o que você pretende fazer? A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta com as perguntas que estão chegando aqui para o Trocando Ideias. É rapidinho. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias. A gente já está aqui, ó, correndo, o padre e a Ivana pesquisando para a gente poder também responder com certeza absoluta aquilo que é a pergunta que chegou para a gente. Aqui, ó, vamos lá, 2, direto aqui no plasma. Olha, Padre Márcio, está lá. A Márcia quer saber onde está escrito na Bíblia que uma pessoa não pode comungar se ela não é casada na igreja. A Bíblia é difícil mesmo. A Ivana encontrou aqui, mas não vai estar literalmente assim, não está literalmente, exatamente, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Assim, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se, enfim, fazer o exame de consciência e examinar se está em pecado ou não está em pecado. A igreja, a partir da Sagrada Escritura, fez um caminho, né, vamos dizer assim, organizar a doutrina, não é? E Nosso Senhor havia ensinado a respeito do casamento, que o casamento, ele é único, né? O casamento realizado na igreja, com o consentimento, na liberdade, esse é o casamento válido, abençoado por Deus, onde os cônjuges fazem o seu compromisso. Então, uma vez que eles fizeram este compromisso um com o outro, com Deus, eles estão aptos, né, se não estão em pecado mortal, né, estão aptos para receber a comunhão eucarística. Então, é esse o caminho que a igreja fez, que foi formulando. Não tem tudo na Bíblia não, viu, gente? Não tem mesmo. Não tem. A Bíblia é base, né, A Bíblia, a partir da Bíblia, o catecismo, a partir do catecismo, os documentos da igreja, o Código de Direito Canônico, é tudo isso, né, que compõe, né, a tradição. Então, tudo isso compõe aquilo que a igreja ensina, a nossa fé. Então, se considera pecado, né, volta lá um pouquinho, por favor, a pergunta. Você conseguir... Se conseguir voltar. Então, não está escrito tal qual, né, ipsilítere, né, na Sagrada Escritura, mas a doutrina da igreja nos ensina isso, né, que não estando casado na igreja, você está em pecado. E se está em pecado, se comungar, comunga a própria condenação. Então, para não comungar a própria condenação, então esteja em dia com a confissão, com o casamento, então com os sacramentos.
da igreja. É interessante, Márcia, vou citar seu nome porque você colocou, tá ali o seu nome, né? E é isso que o padre falou e é importante você perceber, a nossa fé católica, ela não é só a fé baseada no texto bíblico, né? E isso que é bonito, por quê? Porque a gente tem a tradição, a gente tem o catecismo, a gente tem a história da igreja. Então, essa é a fé católica. Essa não é outras festas, a gente podia falar assim, né? Vão viver só da palavra. Mas a fé católica, a nossa fé reza a Bíblia, a tradição, os documentos da igreja, o catecismo, e isso é lindo e maravilhoso. Sim. Eu quero ir um pouquinho além com vocês, Vamos, Mário. né? E com a Márcia, e saber, e por que não casou na igreja? Porque o que a gente tem visto aqui no Trocando Ideias, já, né, nessa nova fase aqui do Trocando Ideias, que muitas pessoas não casam na igreja por relaxo, vamos dizer assim. Porque às vezes não tem impedimento. Sim. Estão morando Verdade, junto, resolveram morar junto, até chegam às vezes a casar no civil, mas na igreja não. Aí vem aquela história, porque na igreja é caro, porque tem que fazer festa. A gente quer fazer uma festa. Né? E acaba vivendo sem casar na igreja por motivos bobos. Só que você acaba de deixar também de viver a sua espiritualidade, você poder comungar, né, Alimentada pelo participar corpo de Cristo. ali, porque você quer fazer festa. Então, assim, não estou dizendo que é o seu caso. Às vezes existe um impedimento, um já foi casado, aí tem essa questão de poder ir ver a nulidade. Então, eu só chamo atenção para isso, porque às vezes a gente só fica no negativo, né? E olhando aquilo, a igreja não deixa. A igreja é assim. Né? Estes são os nossos princípios, vamos dizer. Na Igreja Católica é assim. Então, mas por que eu não posso mudar? Então, fica aí a dica também para a gente sempre buscar, né, algo que possa mudar a nossa situação. Né? E depois tem essa questão que a Igreja Católica, né, recebeu de Deus a possibilidade da interpretação. Né? Então, tudo que vive a humanidade está aqui? Não está, mas a partir da interpretação se consegue dar a direção para, por exemplo, com relação ao matrimônio, com relação à vida, com relação à eutanásia, aborto. Está tal qual aqui na palavra? Não está. Mas a igreja recebeu essa graça de Deus de interpretar e apresentar o caminho para a humanidade, o caminho para os seus fiéis e, consequentemente, para toda a humanidade. Gente, a nossa igreja é linda. Vamos lá, mais uma, gente. Meu filho usa um tipo de droga e insiste em guardar dentro de casa. Já fizemos de tudo, mas ele não respeita. O que mais eu posso fazer? Maria Lúcia. Dona Ivana, e aí? Maria Lúcia, a gente vê aí pela sua pergunta a dor do seu coração, né, de ver essa circunstância do seu filho. E aí eu lembro só da palavra, a mãe poderá esquecer de um filho de jeito nenhum, né? E pense sempre nisso, Deus ama a pessoa, não o pecado. Então a primeira coisa é mesmo fazer essa distinção entre o seu filho, que é o filho de Deus, amado por você e amado também por Deus, e essa situação que ele vive, que Deus queira que seja uma situação pontual de um momento de fraqueza, um momento de crescimento, um momento de revolta, né? E eu acho que a primeira coisa que uma mãe tem que fazer a gente tem que brigar pelos nossos filhos diante de Deus, reivindicá-los e reivindicar saúde, vida, reivindicar tudo que a gente pode ali, nos pés de Deus, né? Então, eu diria que a sua primeira arma é a oração. É uma mãe que reza, é uma mãe que se dobra, é uma mãe que se humilha diante de Deus. Eu venho aqui no meu pensamento, Ana, ela se humilhou para pedir Samuel a Deus, né? Tanto foi dito que ela estava parecendo uma bêbada que rezava ali diante do Senhor. Então, oração. E depois, minha querida, conversa, acolhida, né? E talvez, eu não sei se você já tentou uma ajuda externa, talvez, né, Carla? Tem tantas obras de igreja maravilhosa
que podem ajudar, que você pode levar o seu filho para visitar, conhecer, e ali ele conhecer pessoas, testemunhos de pessoas, porque não é fácil, né? E principalmente se ele encontra no momento de adição profunda à droga, você tem que acolher esse menino, caminhar com ele e... Porque é isso mesmo, né? O padre, ali eu acho que a maior preocupação hoje deve ser essa, com a pessoa do seu filho. Não é se a droga está sendo guardada em casa ou não, o que fazer, mas é acolher ele naquela realidade que ele está vivendo. Lembrando, acolher não é passar a mão e dizer que está certo. Né? Não pode fazer e ficar ali. Acolher no amor, mas dar passos para a cura, para se libertar. A dependência química é um negócio que é bem complicado, né? Eu falo isso assim porque vivi várias experiências na minha família. Eu tenho o Cleto em casa, que eu falo para ele que o Cleto é um milagre de Deus, né? Porque o Cleto chegou até no crack, e o Cleto, ele no final de semana parou, não teve abstinência, não teve nada. Eu falei, isso é graça sobrenatural. Falei, você é um milagre, então não dá para falar, todo mundo é igual. Não é o comum. Né? Não é o comum, então, mas graças a Deus. Mas, e a gente não pode deixar de lutar mesmo. Né? Então, não vai entregar de bandeja, mas de buscar, isso que a Ivana falou, né? São tantas, e hoje tem tantas, graças a Deus, cada vez mais crescendo o número de comunidades terapêuticas, né? Católicas, terapêuticas, que ajudam nessa questão no combate com a Sabe uma coisa que eu lembrei, que o professor Felipe Queino sempre fala? Conquiste o seu filho antes que as drogas... Antes que o traficante o conquiste. Então, querida, conquiste, reconquiste o seu filho. Reconquiste o seu filho, sabe? Os meios, uma conversa, carinho, amor, atenção. Eu sei que talvez o medo, né, de ter a droga dentro de casa, isso gera uma tensão, principalmente porque a gente não sabe o que pode acontecer, mas oração, acolhimento e depois, de fato, sem dúvida, atrás de pessoas que podem ajudar. Ame muito o seu filho, né? Penso que é também esse caminho, né? Que é de cuidado, é de atenção. Convida ele, né? Vamos lá para o PHN, vamos lá para o encontro da igreja. Verdade. Né? Sem ser chata com ele, claro, né? Também. Não fica ali, senão vai espantar, mas convida. Vai semeando ali novamente no coração dele. E uma hora, com a graça de Deus, por intercessão de Santa Mônica, ele volta. Amém, amém. Nós acreditamos nisso. Né? Vamos lá. Aqui a pessoa pediu para não se identificar, então ela diz assim, como mostrar para o meu filho de 23 anos que é preciso uma conversão? Ele é um jovem rebelde, vive em vícios e amizades. Rezo por ele, mas ele não deixa a gente se aproximar. Ele é um rapaz áspero, já saiu de casa há 1 ano e a cada dia uma preocupação maior com ele. Outro coração de mãe apertado, né? Outro coração de mãe aflito. Lendo essa pergunta, me veio a parábola do filho pródigo, né? Que deixou a casa, que deixou lá, que pediu a herança do pai, né? E Deus se coloca muito próximo de nós, isso, né? Porque antes deles serem nossos filhos, eles são os filhos de Deus. Então, querida mãe, tenha certeza disso, o maior interessado pela vida, a saúde, a conversão do seu filho é o próprio Deus. Então, se junte a Deus. Que bonito que você falou ali, que você já reza. Reze por ele. Então, não relaxe, né? Aqui vem santas mulheres. Santa Mônica, que rezou por Santo Agostinho, até o momento que ele se converteu. E aqui a gente estava falando de um vicioso, né? Porque Santo Agostinho, ele vive uma vida depravada, né? É longe de Deus. E tinha até argumentos, né? Porque ele era filósofo. Filósofo. Então, o cabo era pesada a situação. Não era fácil dobrar aquele homem, não. A gente tem Santa Rita, né? Que rezou. Eu tenho medo dessa oração de mãe que diz assim, eu prefiro que morra do que perca a vida verdadeira, né? A vida do céu. E Santa Rita rezou assim, ela fez um contrato com Deus, né? Então, a gente tem santas mulheres que se ajoelham e que pedem. Então, minha querida, reze pelo seu filho, né? O filho pródigo, ele lembrou que na casa do pai ele tinha tudo. Então, se você passa essa verdade para o seu filho, que na casa de Deus, que na casa ele tem, eu tenho certeza, ele sabe para onde voltar, né? Por isso que assim, a gente que é mãe, eu vou te dizer, viu?
a gente tem que... Tem que trabalhar muito psicológico também. Porque o amor é exigente, mas ao mesmo tempo a gente tem que mostrar que a casa é o lugar deles, né? Sim. E de filhos assim. Eu penso que é amar mesmo, muito, Amar. né? Este filho. Me veio aqui, tá? Mãe, né? Não se identificou, né? Mamãe. Me veio isso, né? Ame o seu filho. Faça alguma coisa que ele goste, né? Aquela comida, talvez aquele docinho, aquele salgado, dê para ele, né? Evite falar muito na cabeça dele, né? Você tem que ir para a igreja, você tem que largar isso, ame-o. Amando, quem sabe ele vai deixando essas coisas e deixa o amor lá. Um dia, com a graça de Deus, ele vai se recordar desse amor, né? Talvez você não vai ver, desculpa dizer, né? Talvez você não vai ver seu filho convertido, mas o amor vai ficar no coração dele. Talvez depois que você partir, quem sabe, ele vai se despertar, vai despertar para as coisas de Deus, vai despertar e deixar esses vícios. É não desanimar na oração, mas ao mesmo tempo também não se culpar, né, padre? Porque às É. vezes eu vejo isso, várias mães, pais, eles ficam se culpando, né? E a gente tem que lembrar, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Reze, acolha, ame, né? Agora, infelizmente, eu digo que infelizmente, que eu sempre, essa é uma briga que eu tenho sempre com Deus, a questão do livre-arbítrio, né? Infelizmente, Deus nos criou livres, então a gente também é responsável pelas nossas escolhas. A gente, pai e mãe gostam muito de falar isso, né? Mas não foi assim que eu fui criado. Não foi, né? A gente obedeceu, a gente faz isso. Os nossos filhos hoje são diferentes. E os filhos iguaizinhos. Então, mas tem essa complicação, né? Da gente se culpar e ficar aí achando. Não, faça e acreditar. Agora é viver da fé, né? Mas vamos lá. Antes do intervalo, tem mais um aqui. Casei com 17 anos, ainda menor, teve um adultério da parte dele. Consigo a nulidade de casamento? Hoje sou divorciada. Tem que ter mais elementos aí, né? Matéria, né? Não dá para a gente fechar aqui que é nulo ou não é nulo. Mas dá sinais ali de que sim, né? Menor de idade, o adultério, né? Ele já vivia isso antes. O adultério tem que ter acontecido antes do casamento, né, pai? Ele já vivia isso antes. Então, tem elementos. Então, procura o pároco, procura o tribunal eclesiástico e dê passos para verificar isso. É bom a gente sempre lembrar, não é que a igreja vai anular seu casamento. A igreja vai dizer se seu casamento existiu ou não, não é? Consigo a nulidade como se fosse algo assim, vou lá e vou conseguir a nulidade. Não, a igreja vai olhar e sempre lembrando disso, não é o depois do sacramento, é o antes do sacramento, é aquilo que vocês viveram antes. Então, você diz, né, menor, então você casou coagida, né, porque o sacramento do matrimônio é um dom que a gente faz o outro livremente. Então, teve coação. Estava grávida? Estava grávida, né? Então, muitas vezes, não, está grávida, você vai ter que casar com ele. Então, isso já são elementos. Ele casou e ele já pensava, eu não vou viver esse casamento de forma fiel à fidelidade. Por quê? Liberdade, fidelidade, abertura à vida e indissolúvel. Não é até onde o amor dura, é até onde a morte... Só a morte vai nos separar, né? Porque é aquele famoso poema, até quanto durar o amor no casamento, no sacramento do matrimônio, até a morte nos separar. Até a morte. Exatamente. Então, tá aí, mas não custa você procure o seu pároco, o tribunal eclesiástico, se não tem na sua cidade, mas tem algum padre aí na sua cidade que essa ponte com o tribunal eclesiástico. Procure, né? Não custa você ter, pelo menos com esse que é mais especializado, né, a nível de direito, vai te dizer se você tem chances ou não. E daí, né, aí você decide como que vai proceder. Gente, já foi mais um bloco, vocês acreditam nisso? Nós vamos para mais um intervalo, rapidinho, e a gente já volta aqui para o terceiro e último bloco, respondendo as suas perguntas. Estamos de volta aqui no
último bloco do programa, gente. Quando chega assim, já vai ficando desanimado, já vou ficando triste, porque o papo aqui hoje está bom. Quando nós estávamos nos arrumando, a Ivana, gente, estava numa lombeira, um sono. Eu falei, não, quando eu começar a bater papo, você vai ver só, Ela trocar acorda. ideia, já vira lá. Esperta. Eu quero um café, eu falei, não vai nem precisar. Mas vamos lá, gente, vamos trabalhar hoje, porque a gente, graças a Deus, tem bastante perguntas, olha. Ai, meu Deus. Por que alguns padres, na maioria, não pedem mais o ato de contrição nas confissões? A confissão é válida, o Luiz Fernando, sem ato de contrição, padre? A confissão é válida, né? Porque a pessoa precisa apresentar os elementos, a matéria do pecado, estar arrependida, ter consciência, apresentou e tal, e o padre dá a absolvição. Bom, se eles não estão pedindo, aí talvez, aqui é o meu julgamento, né? Talvez seja por esquecimento, talvez seja pela demanda, porque vai demorar a fila, né? Se todo mundo fizer o ato de contrição, talvez seja isso, né? Mas ele presume, né, que você está arrependido e está confessando e por isso te deu ali a absolvição. Ela é válida, né? No nosso caso aqui, por exemplo, nosso confessionário aqui, tem tempos, gente, que a fila é realmente enorme. Esse Às agora vezes, é um, né? ou a gente esquece, ou então a gente quer realmente agilizar e acaba não pedindo mesmo, né? O ato de contrição. Pode ser isso, mas é válida a confissão. Por quê? Porque a pessoa está arrependida, apresentou os pecados, se comprometeu a não pecar mais e recebeu alguma orientação, recebeu absolvição, então é vida que segue. Que isso que é o mais importante, né? A pessoa que vai confessar, ela tem que estar ali, ela tem que estar arrependida, né? Ela tem que acreditar e contar. Então, não é só o fato do ato de contrição, né? A gente precisa ir além. Aproveitando, padre, que a gente está aí, o senhor falou que já começou hoje também, a gente está aí vivendo já esse acampamento PHN, que deve ter amanhã de manhã, imagino já o tamanho da fila. Hoje já estava grande. Pois é. Então, como se preparar para uma boa confissão e principalmente assim, que precisa ser rápida? Rápida por conta da fila, tá? Não é por conta do... Olha, eu dou a dica sempre de anotar, porque para não chegar lá, ai, deu um branco, peraí, padre, peraí, não, eu vou lembrar. Não, sabe o que é? Anota. Sabe o que é? Então, pega a Sagrada Escritura, pega os 10 mandamentos, pega alguns trechos do catecismo. Na internet tem vários exames de consciência, né? Então não é para copiar, né? Que está lá também não, né? Mas pare, reza, pega o Salmo 50 ou 51, que é o Miserere famoso, né? Reza ele e vai anotando. Eu gosto da seguinte itinerário para a confissão. 3 pontos. Deus, o próximo e a si mesmo. A partir disso aqui, fazer o seu exame de consciência. Pecado é sempre o mal que eu cometo contra Deus. O que eu fiz contra Deus? Faltei à missa, não participei da missa direito, falei mal de Deus, do santo, do papa, do bispo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o próximo. Pequei contra o meu próximo, falei mal, matei com a minha língua, com as minhas palavras. E vai elencando. Meu vizinho, a pessoa com quem eu trabalho, meu filho, meu neto, esse e aquilo. Pecados. Contra si mesmo. Não ter se cuidado, não ter se amado, ter exposto a vida em perigo. Enfim, eu gosto e dou essa dica de 3 pontos para uma confissão rápida e bem feita, por exemplo. E, padre, o que é o melhor? A pessoa chega, já pega a listinha, padre, vou confessar, pequei, do que ficar floreando e... Claro, tem que confessar logo, é melhor corar logo de vergonha, apresentar os pecados, né? Não corou de vergonha na hora que foi pecar, né? Exatamente. Mas está ali corado de vergonha para confessar. Então apresenta logo, começa pelos mais graves, não enrola, né? Aquela história, né? Que, roubei a corda. Roubou a corda, mas a corda estava amarrada no burro. Então você roubou o burro. Mas tinha uma carroça, então você roubou uma carroça. Tinha umas abóboras, então você conta logo que você fez o pecado
vá direto ao assunto, não fica enrolando, né? Não fica contando, porque eu sou lá diretor da igreja, eu faço isso. Isso não é confissão, você não precisa falar o que você faz, mas o que você deixou de fazer, o que você pecou, né? Apresenta esses dados, esses itens. Ou eu pequei porque também a pessoa fica me atormentando. Jogando a culpa no outro. Não, assuma a sua culpa. Ai, Jesus, vamos lá. Sou mãe solteira e vivo a castidade há 16 anos. Confesso pelo menos uma vez por ano. Eu posso comungar? Querida, você pode comungar, né? A igreja pede que a gente comungue na Páscoa e confesse uma vez por ano. Mas eu vou além com você. Você pode confessar mais vezes, né? Isso pode ser uma rotina, um hábito santo na sua vida. Por que não uma vez por mês se confessar? Confessar é bom, né? Assim como a gente lava o corpo, a gente lava a alma, a gente pode ir receber todas as graças da Eucaristia que a gente comunga na missa, das graças de uma oração que a gente faz. A gente tem que perceber, entender isso, que o sacramento da confissão, ele é um sacramento do perdão, mas também é um sacramento de cura, né? Ele entra dentro do pacotinho sacramento de cura que a igreja nos dá. E são graças enormes numa confissão. Então, não deixe para confessar uma vez por ano, não. A gente não toma banho uma vez por ano, né? Pelo amor de Deus, né? A gente brasileiro ainda, vários têm o costume de tomar 2 vezes. Se você mora no Nordeste, é 3 vezes no calor. Porque é bom se lavar. Lavar a alma é bom, né? E isso a gente também tem que pensar nisso. Uma confissão faz a gente ter consciência de fato. Onde é que é o meu pecado, né? O meu defeito? O calcanhar de Aquiles. Ali, né? Eu gosto muito assim, qual é o meu pecado de estimação? Aquele que eu tenho dificuldade de me separar. De vencer. Né? Então, uma boa confissão vai me colocando nesse caminho de santidade, de justiça. Então, vá além, né? Você pode, mas não fique só nisso, vai além. É claro que pode ser as condições também, verdade, né? padre. De repente, ela não tem como confessar-se com mais frequência, Mensalmente. mas fica a dica, né, preciosa da Ivana de buscar mais este sacramento. A igreja é muito mãe, né? Ela diz isso, né? Pelo menos confesse uma vez por ano. Mas se é possível mais vezes, busque mais vezes esse sacramento para você estar bem com Deus, estar bem com o próximo, estar bem consigo mesmo. Esse ano, então, de uma maneira especial, nós estamos vivendo um ano jubilar, né? Então, está confessado para alcançar até as indulgências Isso. próprias, e nesse mês de festas e tudo mais. Então, para a gente também, né, não desperdiçar a graça. Sim, Não. as graças espirituais. Tem outra? Vamos lá? Não? Não? Não tem outra pergunta ali? Vamos aqui, então, porque eu tenho aqui. Quem chegou? Chegou. Moro junto... Relacionamento é tudo nesse programa, viu, gente? Moro junto com o pai da minha filha de 3 aninhos. Temos incompatibilidade de valores e princípios. Não vivemos como um casal. O que refletirá sobre casamento para a nossa filha? É o tipo da pergunta que já veio com a resposta. Quer dar a resposta? Ela até já sabe, né? a resposta. Você vive, mas não vive como um casal, né? Então, assim, o que você vai... o que refletirá sobre casamento para a nossa filha? Que casar não é bom, que casar não vale a pena, que casar é o quê, né? Então, é isso que vai refletir. Principalmente quando fala de incompatibilidade, a gente já começa, infelizmente, acaba no lugar pensando em brigas, né? Em discussões. Então, para a própria criança... Indiferença, aquilo que hoje se fala muito, casamento cinza, né? Que as pessoas estão na mesma casa, mas não tem comunhão, as pessoas não vivem mais como casal. Então, é isso que você vai refletir para a sua filha. Aí você vai passar a verdadeira imagem de casamento para ela? Né? Não vai. Então, assim, me desculpa, mas não tem outra coisa. Sim. E vale a pena refletir, então, se vale a pena continuar, né? Que ela fala que ela vive junto, ela nem casado, junto, né? Moro junto. Acho que ficou bem identificado. É o pai da filha. Não é meu marido. Não é o marido.
ela Nem já companheiro, né? já Porque está às vezes dizendo ela fala, ali. não, é o né? pai da minha filha. Então, faça um bom exame de consciência também, converse, partilhe, verifica. Né? Não está batendo realmente as ideias, a gente está junto, mas não está junto. Né? Então, só moram juntos. Então, vale a pena fazer essa reflexão. Claro, talvez tenha a situação aí de financeira, tal, mas quando a gente quer, né, a gente dá um jeito, né, pede ajuda, mas verifica isso, né, porque, de fato, você não vai passar bons princípios, valores. Se a casa está em guerra, né, a criança vai crescer com isso mesmo. Né? Então, faça uma reflexão primeira também. experiência que ela Busque vai ajuda, né? O Olha seu como pároco, um acompanhador espiritual para te ajudar, para te iluminar. Então, também não viva isso sozinha. É tão sério isso, porque, tipo assim, a igreja fala, né, que eu lembro de João Paulo II dizendo que a família é o primeiro lugar onde a pessoa vai aprender sobre o amor. Né? Deus criou a família para que a família fosse a primeira expressão dele, Sim. o reflexo dele, e que o primeiro lugar onde a gente entendesse o que é amor. Então, se a gente se junta, né? As circunstâncias da vida faz muitas vezes as pessoas se unirem, não se conhecerem, é complexo. Mas olha a importância da família, porque é o primeiro lugar onde a pessoa vai entender sobre o amor. Então, se você não consegue mostrar isso para sua filha, né, que é esse lugar, entende, gente? E lembrar que para a filha, pai é o pai, a mãe é a mãe. Então, isso não vai mudar muito. Mas talvez não vai ver que o pai é o marido da mãe, nem que a mãe é a mulher do pai. Então, precisa realmente fazer aí pesar, né? Pensar e pesar no que vale a pena nessa situação. Ah lá, agora o Gustavo, sofro de depressão. Existe alguma oração específica para quem sofre de doenças psicológicas? Olha, buscando na internet, vai encontrar oração para tudo quanto é tipo de situação, né? Eu me recordo, né, quando eu ingressei aqui na Canção Nova, né, antes de ingressar, mas já tinha aquele livro Orações Selecionadas, né, que era sucesso de vendas aqui no Davi e também no meio da RCC e tudo mais. Orações de poder, não é? Orações de poder Isso, e orações também selecionadas, né? Mas falando de depressão, de doença psicológica, recentemente, né, o padre Adriano Zandonato Semana passada. também já escreveu literaturas a respeito disso. Então, vale a pena também ter contato com isso. Mas o que é importante? Importante é rezar, buscar ajuda espiritual. A oração simples, por exemplo, do Pai Nosso, a gente sabe que é super milagrosa, né? Sim. A tia Laura, né, no tempo do Padre Jonas aqui, a oração que realizou grandes curas foi a oração do Pai Nosso, grandes milagres, né, foi a oração do Pai Nosso. Então, você pode, né, fazer uma pesquisa, não sei se a Ivana está vendo algum salmo aqui, né, padre? está pesquisando algum salmo, mas assim, a Sagrada Escritura, os salmos, o livro do Cântico dos Cânticos, Provérbios, Eclesiástico, são dicas ali também que são dadas Não entregue sua alma à tristeza. para se viver bem, melhor. Então, assim, há orações específicas, mas não é uma oração que, está aqui a oração oficial que o Vaticano E não é magia, produziu, né, padre? Né? E não é magia, não existe isso, mas existem várias orações, vários irmãos, graças a Deus, que com muita competência em oração, redigiram algumas orações. Cito, então, essa do padre Adriano Zandonato. Teve um acampamento recente sobre isso, né? Cura, a ansiedade, a depressão. O Dr. Roque também tem um livro a respeito Dr. disso. Roque. E eu quero dizer para você, aqueles que são marianos, eu vivi uma experiência bem interessante esse tempo atrás. Como eu falei para vocês, eu faço tratamento, eu tenho uma depressão crônica, vamos dizer assim, que é orgânica. Né? Aprendi a conviver com ela. Mas com a oração de Nossa Senhora de Santa Cabeça, que é aqui perto de Cachoeira, né? Tem um santuário aqui. É em Cachoeira ainda. Então, mas é perto da Canção Nova. Assim, Silveiras. Isso. Então, tem lá o Santuário de Santa Cabeça e ali fala dos males da cabeça mesmo. Sim, então, eu rezei um bom tempo essa oração também. Então, você pode procurar aí também na internet, Nossa Senhora de Santa Cabeça,
Mas está aí os salmos, não entregue sua alma à tristeza, a tristeza matou a muitos, né? E assim vai, e tantas vezes para desandonar. Então, o que a gente não pode é entregar os pontos. E o depressivo, ele tem sempre que saber, busque ajuda. Sozinho a gente não consegue. Psiquiatra não é médico de louco, é médico para não deixar a gente louco. Então, são todas essas coisas que a gente precisa, né, se agarrar para poder viver bem e sair, né, dessa noite escura. A oração do Rosário. Sim. Quantos testemunhos aí, é recente até. Eu tenho uma outra sugestão também. Diga, que já estão me mandando embora, que daqui a pouco eles vão chutar a gente. Não tenha medo de amar. A melhor ação para uma pessoa depressiva é encontrar pessoas que ela possam amar, sabe? Boa. Pequenos gestos. A oração Fantástico. do amor, sabe? De você poder amar alguém. O amor cura. Gente. Fazer alguma alguém. coisa, visitar alguém. Sabe, essas orações práticas também Sim. são muito fortes. Ótimo, gente. Tá aí, lembrando. Amor cura. Nós temos, vou despedir rapidinho de vocês, porque nosso tempo acabou. Agradecendo o Padre Márcio e a Ivana por mais um programa. E vamos aí, hein? Começando o PHN, firmes e fortes. Quem vem para Cachoeira Paulista, muito bem-vindo. Você que não pode vir, acompanhe pela TV, que a gente vai estar transmitindo tudo aí. O CN Plus, que aqui, gente, já não tá, nem cortou. Até os nossos intervalos, o CN Plus hoje, graças a Deus que a gente não falou nada errado. Uma boa noite, Deus abençoe e até o próximo programa, com a graça de Deus. Muito bem. Tchau. Tchau, gente.